Bom, eu sou a professora Georgina, com a disciplina Filosofia da Educação. Nós gostaríamos de começar dizendo que educar é uma frase que vocês encontram naquela primeira apostila do professor Targa. É uma frase que está na apostila, que ele diz o seguinte: educar significa conduzir a realização da própria essência. Então, isso significa que educar ainda é, principalmente, fazer com que o educando alcance seu potencial, as qualidades que ele precisa ter para situar-se essencialmente enquanto ser humano. Então, o nosso objetivo de educar, se é que a gente educa alguém, mas, na verdade, a nossa pretensão é que os nossos estudantes, os nossos alunos, eles desenvolvam, eles alcancem o seu potencial com qualidades para se tornar ser humano, seres humanos. E assim o objetivo de vocês, que também vão ser professores ou até já são professores, é, na verdade, conduzir a realização dos alunos para despertar o seu potencial como ser humano. Ok? A disciplina filosofia, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nessa primeira aula, eu vou fazer uma apresentação rápida da disciplina, até porque eu já tive um encontro com os tutores, com os nossos tutores, e eu falei para eles que eu ia apresentar a disciplina para vocês. Então, por isso, eu vou apresentar agora. Fazer uma apresentação rápida. A disciplina Filosofia da Educação, ela integra o elenco de disciplinas do curso de licenciatura em Letras em Inglês, do projeto de formação de professores, do Centro de Educação à Distância, SEAD, UFPI. Então, todo mundo que está fazendo licenciatura, que seja na educação à distância, que seja presencial, eles têm que passar por essas disciplinas, consideradas disciplinas básicas para o curso de licenciatura, que é filosofia da educação, sociologia da educação, psicologia da educação e outras. Tem alguns cursos que exigem antropologia e etc, etc. Então, é uma obrigação de toda licenciatura estudar essas disciplinas que são consideradas básicas para a formação dos professores. O objetivo maior da disciplina Filosofia da Educação é contribuir para a formação de profissionais capazes de refletirem sobre o processo educacional brasileiro, sobre as políticas educacionais e as práticas docentes. E que proporcione, um objetivo também é que proporcione aos alunos, aos estudantes, o exercício da sua consciência filosófica sobre o seu ser no mundo como pessoas, como profissionais e cidadãos participantes da sociedade. Porque nós somos cidadãos que fazemos parte dessa sociedade. Portanto, nós somos parte, fazemos parte, portanto, nós somos responsáveis por as mudanças dessa sociedade. Tá certo? E a filosofia vai nos ajudar nesse sentido. Entre outros objetivos, tem também compreender a necessidade da filosofia da educação para a construção de bases teóricas que sustentem a ação pedagógica do professor de letras em inglês. Compreender ainda a especificidade da filosofia da educação. Refletir sobre as questões do conhecer e o estatuto da filosofia. Discutir conceitos e tarefas da filosofia da educação. E exercitar o pensamento reflexivo e crítico acerca da educação do ser humano. Sobre os conteúdos programáticos.
A unidade 1, que é a unidade que nós pretendemos trabalhar ainda hoje, se der tempo, né? Se não der, não tem problema. Na unidade 1, nós vamos estudar filosofia e educação, reflexões introdutórias. Depois a gente vai ver o que é filosofia, o que é educação, qual é a relação da filosofia com a educação e etc, etc. Noções de filosofia e de filosofia da educação. A especificidade da filosofia e do filosofar, as características e a problematização. O filosófico e o científico e o senso comum, esses são os conhecimentos que nós temos e tivemos durante toda a história da humanidade do mundo ocidental. Vamos passar de repente por essas formas de conhecimento, por essas abordagens de ver a realidade, por esses olhares de analisar a realidade. E gênese e conceito da filosofia, atitudes e reflexão filosófica. Essa que está na unidade 1. Pronto, nesta primeira unidade, nós apresentamos o texto da Graça Aranha, Maria Lúcia Arruda Aranha, que trabalha a construção em breves referenciais do processo da filosofia e filosofia da educação. Diante de diferentes olhares, o texto da Aranha reconstrói os tipos de conhecimentos que temos no mundo ocidental, passando pelo processo do filosofar, passando pela origem da filosofia, pelas áreas da investigação filosófica e concluindo com 2 leituras complementares que devem ser lidas e refletidas. Eu faço questão que vocês leiam essas leituras complementares, que está no texto da Aranha. O texto da Aranha é um textinho que eu postei separado das apostilas. Tá? É um texto pequeno, muito interessante, e nós vamos trabalhar ele na primeira unidade da nossa disciplina. E esses textos que eu estou pedindo que vocês leiam, está no final do texto da Graça Aranha, que nós chamamos de leituras complementares, que, na verdade, devem ser lidas. Eu faço questão que vocês leiam. As leituras são Filosofar, é o primeiro texto, do Fernando Savater. Ele escreveu em 2011. Fernando Savater é um filósofo francês. O outro texto é Sentido, do André Conte Esponelli. Ele escreveu em 2003. Então, eu faço questão que vocês leiam esses textos. São textinhos pequenos, de 1 página. E muito interessante e gostoso de ler. Ok? Na unidade 2, nós vamos ver as questões do conhecer e o Estatuto da Filosofia, as racionalidades históricas. A gênese do conhecimento, ou seja, a origem do conhecimento. De onde veio o conhecimento? Partiu de onde? Quando? Com quem? Eu não sei se vocês têm essa curiosidade. Eu tenho, literalmente, curiosidade de conhecer essas coisas. Então, nós vamos passar pelo racionalismo, pelo ceticismo, são correntes do conhecimento. Racionalismo empírico, racionalismo idealista e outras formas. As questões do conhecer, razão e conhecimento. O conhecimento e a educação, articulação dos sujeitos e dos objetos do conhecimento. Nessa segunda unidade, o texto discute a gênese do conhecimento, a base do pensamento dos filósofos que acompanha os princípios de cientificidade. Porque vocês sabem que, no primeiro momento, o conhecimento não era científico. O conhecimento era mitológico, era senso comum, não tinha nada a ver com ciência. A ciência vem bem depois. Então, os princípios de cientificidade e, logicamente, os pensadores gregos que iniciaram o pensar filosófico. Foram os pensadores gregos que iniciaram o pensar filosófico. A filosofia surgiu na Grécia Antiga. Conceitos fundamentais das questões do conhecer e o Estatuto da Filosofia. Isso que a gente vai ver na segunda unidade. Na terceira unidade, Filosofia da Educação. Aqui nós vamos entrar de uma forma mais intensa na
Filosofia da educação, dos conceitos, tarefa e educabilidade humana. O ser e o vir a ser humano, a educabilidade. Exercício do filosofar na educação, as reflexões, inflexões filosóficas. Bom, esse o ser e o vir a ser, eu coloquei até uma questão, me parece que foi um fórum, não tenho certeza, mas parece que foi um fórum, sobre a questão do ser e o vir a ser humano. Então, quando a gente trabalhar essa questão, eu não sei se hoje ou na próxima aula, vocês terão condição de dar uma boa resposta no fórum que eu coloquei, de fazer um bom comentário nesse fórum. Na terceira unidade, a autora é Carme Lúcia, a Carme Lúcia, que é professora, nossa colega aqui da universidade, ela produziu um texto que a gente chama de apostila, que está postada, me parece que é a primeira ou segunda apostila que nós postamos, 2 apostilas e o texto da Graça Aranha. Então, discute não só a importância de se educar o educador, como também a premente necessidade de se considerar a educação como um processo de construção e aperfeiçoamento da consciência no ser humano. Nós só vamos ter consciência de humanidade, de ser humano, de vida, de mundo, através da educação. Bom, considerando o ser humano como um ser em permanente processo de educabilidade, em constante construção, permanente vir a ser. Eu queria só adiantar que o vir a ser é que, na verdade, companheiros, nós não somos. Eu, nesse momento, eu posso dizer, eu sou a professora Georgina, professora de filosofia, de outras disciplinas, e etc, etc. Mas, na verdade, eu não sou. Eu estou me construindo professora, como todos nós. E é muito bom mesmo, a gente ter essa consciência de construção, de ser sempre um ser em construção, porque, diante disso, nós não vamos ter a prepotência de saber que sabemos das coisas, a prepotência de dizer que sabemos das coisas. Eu sou professora de filosofia, mas eu estou estudando para aprender mais, tá? Então, é sempre um processo de construção, portanto, um processo de vir a ser. Esse conceito veio desde Heráclito, que era um pré-socrático, ou seja, pré-socráticos são os filósofos que vieram, que pensaram antes de Sócrates, Platão e Aristóteles. O Heráclito, ele dizia, o ser não é. A primeira vez que eu vi essa questão, eu digo, como eu não sou? Eu sou um ser, mas não sou? O que é isso? Então, só depois eu fui entender que nós não somos. Nós estamos nos construindo como seres. Nós estamos nos construindo como humanos. Ok? A gente vai ver isso com mais detalhe nas próximas aulas. Na quarta unidade, quarta e última, nossa disciplina tem 4 unidades, a filosofia na formação docente. Qual na verdade, a importância da filosofia na formação docente? A relação teoria e prática na formação docente. As dimensões ético, política e estética da educação e a praxis docente. Nós vamos ver essa relação, que inclusive está no texto da Graça Aranha, essas dimensões ético, política e estética da educação e a praxis docente. Nós vamos ver a diferença entre prática docente e praxis docente. Eu não sei se vocês fazem diferença. Isso é um processo realmente dialético, né? E a formação do professor e as concepções e pressupostos. Nesse quarto texto, a autora traz rápidas considerações ou informações sobre a relação teoria e prática na formação docente e as dimensões ético, políticas e estética da prática educativa. Estas informações assumem, no conjunto das atividades educativas, funções necessárias, considerando que a praxis educativa representa a mediação entre o indivíduo e a sua transformação em pessoa, cidadão
e profissional. No desenvolvimento dessas unidades, nós sugerimos atividades de estudo, objetivando o aprofundamento das leituras e aprendizagem efetiva da vivência da disciplina. Não respondam às atividades sem antes ler os textos, porque você vai ter que responder vendo o referencial teórico, que são os textos, não apenas a intencionalidade de vocês. É importante a gente ter nossas ideias, super importante, mas sempre tendo como referencial os textos propostos. Esperamos que os estudantes, eu vou fazer aqui uma diferenciação que eu costumo fazer entre alunos e estudantes. Tem momentos que eu chamo vocês de alunos, tem outros momentos que eu chamo de estudante. Na verdade, eu faço uma diferença enorme. Aluno é todo aquele que está matriculado, que tem um número, que assiste às aulas, que às vezes até lê os textos, mas que não participa efetivamente do seu processo de formação. Esse é o aluno. É aquele que não discute, que não tem muita preocupação com o seu processo de formação. O estudante é diferente. O estudante tem um número de matrícula, ele fez a matrícula, ele assiste às aulas, ele lê os textos, e ele está profundamente envolvido com o seu processo de formação. Ele quer crescer como profissional, ele quer crescer como pessoa, ele quer crescer como cidadão. Esse é o aluno, este é o estudante, aliás, tá certo? Então, eu quero que vocês sejam, na verdade, estudantes. Trabalhe as atividades e fóruns solicitados, fazendo relação constante com os textos sugeridos e com a aprendizagem adquirida, veja bem, com a aprendizagem adquirida através das leituras propostas, através de nossas aulas, que são pouquíssimas, as leituras também são muito poucas, são apenas 3 textos que a gente sugeriu. Enfim, aprendizagem adquirida através de outras leituras vividas e experimentadas no percurso do curso e no percurso pessoal de vida de cada um. Toda vez que a gente termina um semestre, a gente leva o nosso conhecimento adquirido para o próximo semestre. Não é uma coisa estanque. Eu terminei o 4º período, ficou aqui, eu vou para o 5º período sem levar nada. Isso não adianta. O conhecimento ele não é estanque. O conhecimento ele é composto através de pontes. Eu aprendo um pouquinho aqui, eu levo para a minha vida. Eu aprendo um pouquinho na minha vida, eu levo para meus pensamentos de estudo, minha intelectualidade, para meus estudos. Então, a gente tem sempre que fazer pontes em tudo aquilo que a gente aprende. O conhecimento ele é formado por pontes. Ok? Então, é isso. Leve tudo que vocês adquiriram até agora, tragam tudo que vocês adquiriram para esse 4º módulo que vocês estão cursando. O curso ele vai se desenvolver a partir das interações entre os sujeitos envolvidos no processo educativo. Quem são os sujeitos envolvidos? São os estudantes, são os professores, são os tutores, que, aliás, os tutores também são professores, são os colegas de vocês, tudo isso são sujeitos. Os processos de aprendizagem nas ferramentas online, quando bem aproveitados, eles propiciarão a construção de conhecimentos conduzidos aos objetivos planejados. Além das ferramentas online, os alunos podem contar, através de contatos, com os outros sujeitos envolvidos no processo educativo, que é a coordenação, que são os professores, são os tutores e são os colegas de vocês. Ok? Aí vem avaliação a gente não vai comentar hoje, porque aí nós vamos ainda pegar umas orientações da coordenação, que a gente está pensando como é que vai fazer as avaliação no sentido de prova, né?
Para finalizar essa apresentação, eu gostaria de colocar que esperamos dos estudantes, agora estudante mesmo, que tenham sucesso na aprendizagem desta disciplina e de todas as outras. Lembrando que a leitura dos textos e a reflexão sobre as leituras realizadas é muito importante no processo formativo e profissional de cada um. É assim, companheiros, não adianta só ler o texto. Ah, mas eu li o texto. Sim, você leu, mas você refletiu sobre a leitura? Porque ler isso é você ler e refletir sobre a leitura feita, sobre a leitura realizada. É refletir, é se questionar, é questionar o autor. O que esse autor quis dizer com isso? Ele quis dizer o quê com esta frase? A gente tem que questionar o autor. Logicamente, eu não tenho a resposta do autor. Talvez tenha no parágrafo seguinte, ou lá pelo final do texto. Mesmo que não tenha, a gente vai se indagando e tentando responder às nossas próprias dúvidas. Queria fazer ainda 3 observações que eu postei nesse slide de vocês. Esse slide está postado aí na plataforma. Gostaria de lembrar que a educação nunca é uma ação neutra. Isso é importante, principalmente no texto atual, que se fala erroneamente, se fala em escola sem partido. Queria lembrar que a educação nunca é uma ação neutra. Ela depende da realidade concreta na qual está historicamente inserida. Então, nós somos seres históricos que estamos implicitamente inseridos na nossa realidade histórica. Então, nós não podemos ser neutro, não existe ser humano neutro. Todos nós temos uma ideologia, uma forma de pensar e refletir e criticar. Nós não somos plantas. Talvez as plantas tenham neutralidade, nós não. Nós somos seres humanos, críticos, reflexivos. 2, cabe à educação possibilitar a tomada de consciência das desigualdades sociais através da reflexão crítica e da problematização da realidade. Por que o nosso país tem uma desigualdade social intensa, absurda, absurdamente terrível? Por quê? Eu nasci e cresci ouvindo falar que o Brasil é um país rico. E por que passamos fome? Por que hoje, no contexto atual, tem milhões de pessoas com fome e outros esbanjando, jogando alimentos no lixo? Por quê? Precisamos, na verdade, conversar sobre isso, discutir sobre isso. O que estamos fazendo para mudar essa realidade? Ou será que nós achamos isso normal? Será que nós já naturalizamos isso? Vamos questionar. E, por fim, a terceira, o desenvolvimento humano tem raízes sociais e culturais. Por que nós somos acomodados? Isso tem raízes sociais e raízes culturais. A educação é a construção do sujeito, é a construção do sujeito mediada pelo mundo. Então, eu vi a postagem da aluna. Então, é isso, companheiros. E para terminar a apresentação, com este sentimento de reconhecer a igualdade da raça humana, que nós somos iguais como raça humana, como humanidade. Aquele sujeito que está passando fome na periferia, com seus filhos, com suas crianças. Sou eu que estou lá. Somos nós que estamos lá passando fome com eles, porque ele é humano como nós.
Eles têm as mesmas necessidades que nós temos, de se alimentar, de beber uma água potável, não é? De se alimentar dignamente. Então, nós precisamos, na verdade, reconhecer a igualdade da raça humana como humanidade. Quero desejar a todos os alunos e tutores um semestre produtivo de estudo, pesquisas e aprendizagens. Queria lembrá-los que não existe ensino sem pesquisa. Portanto, pesquisem. Tá? Daqui a uns dias vocês vão estar nos mestrados da vida e precisam de já entender e começar a pesquisar com seriedade. Ok? Muita determinação e boa vontade de crescimento humano. Saúde e paz. Essa é a nossa apresentação. Aí tem os referenciais no final. Eu queria voltar agora. Primeiro eu queria perguntar ao Oswaldo, como é que está meu tempo, Oswaldo? Porque a gente perdeu muito, não é? Professora, eu tenho uns 20 minutos ainda. É, né? Olha, Mas fique à vontade. eu particularmente, não gosto de aula extensa. Quando a aula é presencial, a gente ainda aguenta, que a gente brinca um pouquinho com um, com o outro e tal, e vai. O professor brinca, distrai um pouco. Mas a aula virtual é bem chata, ela ultrapassar 60 minutos. Então, eu não gostaria de ultrapassar 60 minutos. Vamos lá. Vamos para a primeira unidade, que eu falei que ia tentar trabalhar hoje a primeira unidade, que é filosofia e educação. E noções de filosofia, especificidade, o filosófico, o científico e o senso comum. E a gênese. Para estudar esse texto, para estudar essa unidade, eu gostaria de mostrar para vocês esse livro, quando eu estou falando da Graça Aranha, eu estou falando deste livro aqui. Acho que dá para vocês verem, né? Filosofia da Educação, da Graça Aranha. Esse livro vocês encontram. O textinho que eu estou trabalhando está na plataforma. Mas se vocês quiserem pegar esse livro, tem toda a biblioteca, quase toda a biblioteca tem esse livro. Vocês peguem e comecem a ler. Essa autora, a Maria Lúcia de Arruda Aranha, é uma grande estudiosa da filosofia da educação. Eu a conheci pessoalmente aqui em Teresina, ela veio lançar um livro, e eu fiquei do ladinho dela muito curiosa, e ela me deu um livro e ofereceu, né? O livro e ofereceu para mim. Então, vamos começar por esse... Um instante. Pela questão da forma do conhecimento. Essas formas, essas abordagens da realidade. Sabemos nós, todos nós sabemos, que a gente teve já uma série de conhecimentos no percurso da história da humanidade. Mas o primeiro conhecimento que se tem notícias é o mitológico, é o conhecimento através dos mitos. E o senso comum, porque o senso comum, ele acompanha a história da humanidade, acompanha a história dos homens e das mulheres, né? Mas não se pensava de outra forma que não fosse através dos mitos e senso comum. Ou seja, todas as questões da humanidade, todas as questões da época, que se resumia praticamente nas questões da natureza e do cosmos, a vida inteira o homem teve curiosidade sobre o cosmos. Por isso que a gente vê hoje o pessoal indo para a Lua, indo para outros satélites, outros planetas, etc, etc. Exatamente isso é uma necessidade do homem durante toda a história da humanidade, é de conhecer outros espaços.
A gente até se pergunta, mas se não conhece a Terra, não conhece o planeta Terra e quer conhecer outros espaços, tudo bem, mas é uma necessidade que se tem. E esses conhecimentos mitológico e o senso comum, era através deles que se davam as respostas mais encrencadas da história da humanidade nesse primeiro período da Idade Antiga, era respondido através dos mitos. Eles davam, inclusive, forma humana para os mitos. Eles acreditavam piamente, era uma crença, era um conhecimento que eles dispunham na época. Né? Depois, um tempo atrás, já no século II a 6, aliás, século 7 e 6, porque antes do Cristo a contagem era decrescива, né? É que os primeiros filósofos, os pré-socráticos, chamados de pré-socráticos na Grécia Antiga, começaram a pensar de forma diferente. Começaram a pensar a natureza e a cosmologia, ou seja, a questão cósmica, de forma diferente. E aí eles começaram a pensar com racionalidade, e não mais somente através dos mitos. Mas queria lembrar que os mitos até hoje persistem na nossa história. Então, o primeiro homem que pensou, por exemplo, que falou a palavra filosofia, foi Pitágoras. Pitágoras, que era tinha uma escola na época, né? Escola de Pitágoras. Um dia ele vinha andando nos jardins, diz a história que ele era um homem muito bonito, alto, só vestia branco, já era vegetariano na época, né? Ele era vegano, na verdade. E perguntaram para ele vinha andando e alguém perguntou, você é sábio? Ele disse, não, quem sou eu? Eu sou, na verdade, um filósofo. Eu sou um conhecedor. Eu sou um amigo. Isso, a resposta foi essa. Eu sou um amigo da sabedoria. Eu sou um filósofo. Daí vem a palavra filosofia. Filos significa amigo, sofia, sabedoria. Ok? E aí depois, só muito tempo depois, veio o científico. O conhecimento científico é um conhecimento novo na nossa história. Já foi no século XVII mas vale lembrar que Platão, Aristóteles já mexia com ciência, principalmente Aristóteles, foi um grande cientista da época. Mas a ciência não era separada da filosofia, ela convivia com a filosofia, ok? Já no século XVII, com o início da modernidade, foi que a ciência ou as ciências começaram a caminhar com suas próprias pernas, ou seja, se separaram da filosofia e se separaram entre si. Veio a química, a física, a matemática, a biologia, e a antropologia, a sociologia, a psicologia, todas essas ciências se separaram do conjunto das ciências e também da filosofia e passaram a ter o seu próprio objeto de estudo, o seu próprio objeto de conhecimento. Ok? O que mais que a gente poderia falar? Mas aí surge uma grande questão. O que foi que restou para a filosofia? Já que as ciências se separaram da filosofia e passaram a ter suas próprias buscas de conhecimento, sobrou o que para a filosofia? E aí a gente responde com muita tranquilidade. Sobrou a totalidade. A filosofia ela se preocupa com o todo e não com conhecimentos específicos como as outras ciências. As outras ciências estudam conhecimentos específicos, a filosofia não, ela estuda o todo. Porque a filosofia ela é radical, ela é rigorosa e ela é de conjunto. Radical por quê? Porque ela vai às raízes das questões. Ela vai buscar nas raízes das questões. Rigorosa porque ela busca com rigor a resposta dessas questões, não a resposta,
mas as respostas. E de conjunto, exatamente porque ela é um conjunto, ela não se separa das outras formas de conhecimento. Por isso é que sobrou para ela a totalidade. Por exemplo, por que ela é radical? Quando eu digo que a radicalidade da filosofia é porque ela vai às raízes. Digamos que a gente esteja estudando a questão da prostituição infantil, por exemplo. Por que as crianças se prostituem? Será que é porque as mães são relapsa? Aliás, não somente as mães, mas os pais são relapsos? Será que é só por isso? Não, a gente tem que buscar toda a estrutura na qual, ou a infraestrutura na qual essa criança vive. Ela passa fome, ela é mandada ir para a rua em busca de alimentos para trazer para os irmãozinhos em casa. Quer dizer, tem uma série de outras coisas que contribuem para a prostituição infantil. Mas não é só um fator, são vários fatores. Se essa criança está abandonada, por que tem crianças abandonadas? Porque tem pais abandonados, não é? Porque tem pais também abandonados pelo sistema. E por aí vai, quer dizer, é um conjunto de questões, todas encaminhadas, todas entranhadas uma na outra. E não é um conhecimento separado dos demais, é uma questão maior, tá? Por que nós temos, por exemplo, quando se diz fulano de tal está passando fome porque é preguiçoso. Será que ele é preguiçoso mesmo? Vamos estudar o contexto dessa pessoa. Será que é preguiça? Quer dizer, a gente tem que ver o contexto no qual a pessoa vive. Não é? Pronto. O que mais que a gente poderia ver? A gente poderia ver essa noção de filosofia e educação. Por que esta relação tão estreita entre filosofia e educação? Os nossos primeiros filósofos, eles já eram, de uma certa forma, educadores. O próprio Sócrates dava aula nas praças, e etc. Aí veio Platão. O Sócrates não tinha escola, ele dava aula nas praças, né? Por isso que a gente diz que a filosofia nasceu nas praças da Grécia Antiga. Platão já tinha uma escola, Aristóteles também. E Platão foi uma pessoa que fez muita relação da filosofia com a educação. O Aristóteles ele fez mais relação da filosofia com as ciências, né? Por aí vai. Mas o que é filosofia e o que é educação? Eu queria de vocês que vocês me dessem, sem nenhum um conceito formalizado, mas um conceito de vocês, de filosofia. O que é filosofia para vocês? Alguém gostaria de falar? Se eu tivesse aí, tivesse pessoalmente uma aula presencial, vocês iam falar. Ariane, você está me ouvindo, Ariane? Você está presente ou deixou só a carinha aí? Hein, Ariane? Gostei do seu sorriso, viu? E Alcilane? Alcilane. Hein, Alcilane? Loêmia? Oh, eu tô aqui. Pois não. Opa! E aí, Alcilane? Alcilane. Alcilane. Você é de onde, Alcilane? Qual Eu é sou seu de polo? Picos. Oh, mas o Polo? polo é de Fronteiras. Fronteiras. E aí, Alcilane, você me conhece pessoalmente? Não, pessoalmente não. Eu sou formada em Não. filosofia, mas eu acho que eu não tive nenhuma grade curricular que você fosse a professora. Então, e o que é que como é que você formaria um conceito, mesmo sem nenhum conceito formal, mas como é que tem na sua cabeça o que é filosofia para você? Hum? Emudeceu? É, Alcilane? Pois então vou mudar a Oi, pergunta. tá cortando, eu não tô entendendo. Ah, porque está cortando? Te perguntei o seguinte:
Mas o seu microfone está cortado também. Pronto. Eu te perguntei o seguinte: como é que você me diria agora, sem nenhuma formalidade, o que é filosofia para você? A filosofia, Sim, a filosofia é, para mim, como estudante, professora, é o que rege as questões do estudo sobre a existência do conhecimento, valores, razão, linguagem. certo. Agora eu vou mudar a questão. O que é educação para você? A educação, eu lembro uma vez quando eu fui fazer a prova do mestrado, que a gente teve que falar sobre a educação após Auschwitz. E aí eu lia todos aqueles textos e não conseguia compreender o que o professor queria Sim, que a gente entendesse. Mas aí, depois de tanta reflexão, eu entendi que após aquela barbárie que aconteceu em Auschwitz, a educação ela tem que voltar para emancipar o sujeito. isso mesmo. E qual é a sua concepção? A educação ela termina, você faz ensino fundamental, ensino médio, uma faculdade, faz uma pós, faz um mestrado, faz um doutorado. Aí já está concluída a educação para você? Não, a educação ela é constante. É Constante. um É estudo um para a vida processo, inteira. Não tem exatamente. início, meio e fim. Só termina com a morte. Isso mesmo, ela é um processo permanente, né, que começa para algumas teorias, começa ainda no ventre da mãe, para outros, começa logo após o nascimento da criança, logo após essa criança estar se relacionando com o meio social, para algumas teorias é isso, porque a educação se dá no meio social. Então, para essa teoria, a educação começa com o nascimento da criança, porque ela já nasce com a mãe, pai e outras pessoas em volta, aí já começa o processo relacional e já começa o processo educacional. Para outros, não, começa no ventre ainda, por isso que alguns pais conversam com as crianças ainda no ventre da mãe, né? Então é isso, de qualquer forma, que seja com o nascimento, que seja ainda na vida ultrauterina, contudo, a educação ela é permanente, tá? Muito boa a sua resposta, viu? Parece que o professor Raimundo queria participar, hein, Oswaldo? Ou não, ele está participando da aula, o professor Raimundo? Não, professor. Acho que você está só observando. Ah, tá. Se Pronto, ele entrou, né? é porque logo depois de mim é ele, né? Isso. Tá bom, eu vou até sugerir, para não tomar muito tempo, eu não quero entrar no horário do professor Raimundo. Não, mas ele não entrou, não. Foi outro aluno aqui, que é Raimundo. Ah, desculpa, é porque eu vi professor. Pronto, mas eu vou entrar já, que eu acho que interessa muito os alunos, a questão das atividades. Vocês querem que eu dê uma pincelada sobre as atividades que foram pedidas para vocês? Seria interessante? Antes eu queria ver um aluno, ele respondeu aqui no chat o que é filosofia para ele. Foi muito rápido, não deu para eu ler. Daria para você me dizer, Oswaldo? Uma participação de um aluno. A Andressa Lopes colocou: para mim, filosofia é a ciência voltada para a reflexão. Aí a Célia Certo. Gomes também disse que é uma área do conhecimento que envolve a construção de saberes. Oh, legal. Muito boa. Legal. De quem são as respostas? Da Andressa, Rejane, Andressa da, Lopes e Célia Gomes. da Andressa e da Célia. Muito boa, viu? Vocês têm interesse que a gente converse um pouquinho sobre as atividades? Tem? Respondam, por favor. Sobre as atividades que foram sugeridas, que foram pedidas para vocês. Não foram sugeridas, foram pedidas. O que vocês acham? Eu não abri o sistema ainda.
Alguns responderam no chat que sim, professora. Célia sim, Noêmia sim, Pronto, Júlia sim, Fernanda, Raimundo. ok. Mas olha, eu já recebi. Quem falou que ainda não abriu? Foi eu, Alcilane, Alcilane. Alcilane, eu já ouvi muitas respostas de alunos. Mas, na verdade, vocês têm um tempo para responder. E deixa eu abrir aqui as atividades. Mas é interessante vocês irem pensando já. Mas primeiro, antes de responder, leia os textos, tá bom? Leia daquela forma que eu expliquei para vocês. Leiam e reflitam sobre o texto. Ok? Então, vamos nas atividades. Deixa eu abrir aqui. São poucas atividades, são 2 atividades, 2 fóruns e 2 atividades do ENAD. Não sei se vocês compreendem por que tem essas 2 atividades do ENAD. Vou explicar para vocês. As atividades do ENAD foi um pedido da coordenação do curso, exatamente porque no final do curso de vocês, todos vocês vão fazer um exame que se chama ENAD, que é Exame Nacional, no final de toda a faculdade se faz. Tá? Tem o ENEM, que é para entrar na universidade. Tem o ENAD, que é para sair da universidade. Ok? Então, as questões do ENAD são questões, não é que a questão seja difícil. Difícil é o enunciado, que é bem longo. Um enunciado longo, quando você termina de ler o enunciado, você já está com preguiça ou cansado para ler as questões. E por isso que é bom treinar. E também não só do ENAD, as questões hoje de concurso público também é nesse estilo, tá? Nesse formato. Então é interessante vocês irem treinando. E eu treinei com vocês desde a primeira atividade. A do ENAD é uma questão, o enunciado maior. Mas as outras questões, deixa eu puxar aqui mais para perto de mim. As outras questões também são grandes. Por exemplo, a primeira atividade, preste atenção quando eu terminar de ler, talvez vocês já tenham a resposta ou os comentários para fazer. Refletindo sobre a filosofia e sua importância para o conhecimento humano e suas indagações. Diante disso, podemos nos indagar e refletir a respeito da contribuição deste modo. Diante disso, podemos nos indagar e refletir a respeito da contribuição deste modo de conhecer e reaprender a olhar as pessoas, a nós mesmos, as coisas, a vida e o mundo. Assim podemos indagar. Qual seria a importância do conhecimento filosófico para a educação? Essa é a questão. Esse que a gente leu foi só um enunciado. Qual seria? Eu coloquei aqui para dar um indicativo para vocês que para responder essa questão é necessário ler atentamente o texto complementar que está na plataforma, que é o texto da Aranha, principalmente nas páginas 25 e 26. A filosofia é uma reflexão radical, que eu conversei com vocês, rigorosa e de conjunto. Portanto, está voltada para os problemas do existir humano. Logo, é inevitável que também esteja refletindo sobre as questões relacionadas com a educação. Por isso, o conhecimento filosófico nos leva a acompanhar a forma reflexiva e criticamente as ações pedagógicas. Então é isso, vocês leiam o texto da página 25 e 26 da Graça Aranha, que vocês vão encontrar respostas bem presentes com essa questão. Lógico que você não vai encontrar assim. Quando eu coloco qual seria a importância do conhecimento filosófico para a educação, você não vai encontrar. A importância do conhecimento filosófico para a educação é isso, tal e tal.
Não, não é assim. Vocês vão encontrar formas de vocês elaborarem com sentido a resposta de vocês. Tá bom? A segunda questão. Leia atentamente o texto da Graça Aranha. Vocês veem que eu estou explorando bem o texto da Graça, né? O texto dela é Filosofia e Filosofia da Educação. Veja a página 24, onde diz o seguinte, abre aspas, epistemologia, do grego episteme, significa ciência. Epistemologia nada mais é do que ciência. Bom, estuda o conhecimento científico do ponto de vista crítico, isto é, do valor de suas hipóteses e do seu modo de conclusões alcançadas da natureza, também chamada filosofia das ciências e teoria do conhecimento. Fecha aspas. Tomando como base este enunciado e principalmente o texto de referência, que é o texto da Graça, na página 23 e 24, teçam, construam, eu podia ter colocado teçam ou construam, comentários inteligentes e com sentido explicativo sobre as dimensões abaixo solicitadas. Quais são as dimensões? As dimensões antropológica, a dimensão política, a dimensão axiológica, que vem dos valores, né? A ética e a dimensão estética da educação. Então, vocês vão pegar, ler o texto da Graça, página 23 e 24, e ver o que é isso. Qual é a dimensão antropológica? O que é que isso significa? Qual é a dimensão política? O que é que isso significa? Tá bom? Bom, os fóruns. Com relação às atividades, ficou alguma dúvida? Não? Vocês não querem falar, é? Bom, então vamos para os fóruns. Questões para serem discutidas nos fóruns. Portanto, para serem socializadas com os demais colegas. Olha, gente, queria chamar a atenção para isso. A diferença dos fóruns para as atividades é que as atividades vocês respondem e enviam para as tutoras de vocês. Tutora à distância é quem faz a correção. Não sou eu, é a tutora à distância. Os fóruns, além de vocês enviarem para as tutoras à distância, vocês devem socializar com os colegas, com os demais colegas. É coisa que eu não vejo vocês fazendo isso. Os colegas pegam o texto de vocês e comentam. Podem criticar, podem acrescentar alguma coisa. Não acreditem que a crítica deles seja uma crítica agressiva, não é isso. É só com a intenção realmente de participar do seu fórum, acrescentar alguma coisa, questionar outras, tá bom? A pergunta é a seguinte, com base nas leituras, eu já vi respostas de vocês sobre isso, com base nas leituras realizadas no texto complementar da Graça Aranha, faça um comentário inteligente sobre a seguinte frase do Merleau-Ponty. A verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo. Por que é que a verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo? É uma questão literalmente subjetiva, né? Uma questão que vem de cada um de vocês, mas será compreendida somente com leituras da apostila, texto complementar, leitura da vida e do mundo. Por que a filosofia nos leva a olhar o mundo com outro olhar? Por que será? Por que estudar filosofia nos proporciona a reaprender a ver o mundo? Por que o Merleau-Ponty disse isso? Baseado em quê? Será que passa pela compreensão de que a filosofia é uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto? Vamos trabalhar essa questão em nossa apresentação. Portanto, Bom, o segundo fórum.
Leia atentamente o texto da autora Carme Sobral, agora eu mudei um pouco o texto, que é a apostila da Carme. O texto C e o vir a ser a educabilidade, na página 39 do texto. O texto que eu estou falando é a apostila da Carme. Ela diz o seguinte, está entre aspas, pela educação se processa a formação da consciência humana, o que implica na realização da educabilidade humana, construção do caráter específico de uma identidade própria, ampliando a condição natural pela capacidade de educar-se e ser educado. Cabral, página 39. Aí eu acrescento o seguinte, acreditamos que a educabilidade humana é um processo contínuo na vida do ser humano. Por isso, é um permanente vir a ser. Pesquise, a questão é, pesquise e compartilhe com seus colegas da turma a sua compreensão do ser e o vir a ser humano. Do ser e o vir a ser humano. Está na página 33, 34 e 35 da apostila da Carme. Leiam e vejam o que é isso. E responda com consciência e com sentido. Ok? Agora vamos para as questões do ENAD, são duas questões. O enunciado é bem amplo. Eu fui orientada de que eu poderia pegar questões dos ENADs passados. Mas eu andei dando uma olhada e não gostei de nenhuma questão relacionada com a filosofia. Por isso eu criei minhas questões. São duas questões criadas por mim. O enunciado é o seguinte, é meio cansativo, mas vamos lá. A dinâmica da sociedade nos leva à conclusão que existem inúmeras expressões de cultura, ou seja, a chamada pluralidade cultural. Vocês, inclusive, estão vendo isso na disciplina do professor Raimundo, que é a cultura dos povos. Tá? Vocês estão vendo isso. Não existe uma só cultura, existe pluralidade de culturas. Às vezes no mesmo país, às vezes no mesmo estado. Por exemplo, nós aqui em Teresina temos possivelmente uma cultura diferente do pessoal de Alegrete, do pessoal de Pio IX. Eles têm uma cultura diferenciada da nossa. Mas isso não significa dizer que é menor que a nossa, ou inferior à nossa, muito pelo contrário. E chama-se isso pluralidade de cultura, ou pluralidade cultural. Segundo uma concepção conservadora, veja bem, segundo uma concepção conservadora, no entanto, muitos definem sua própria cultura como a correta, estranhando os componentes de outros povos ou mesmo de segmentos diferentes em sua própria sociedade. O filósofo Montaigne, do século XVI, nós estamos no século XXI, veja quantos séculos nos separa do Montaigne. Quase 5 séculos. 4 séculos nos separa do Montaigne. E ele já dizia isso. Ao analisar a perplexidade dos europeus em relação aos costumes dos povos indígenas, das terras americanas recém-descobertas, já percebia o teor tendencioso daquelas avaliações. Aí ele diz o seguinte, entre aspas, não vejo nada de bárbaro ou selvagem no que dizem aqueles povos. E, na verdade, cada qual considera bárbaro o que não se pratica em sua terra. Fecha aspas. Esse textinho que está entre aspas, é da Aranha na página 65. Vocês não têm alcance. Bom, diante do texto, assinale a alternativa correta. São 5 alternativas, que as provas do ENAD são 5 alternativas. Primeira, preste bem atenção às alternativas. A relação com o estranho entre aspas, busca a homogeneização das culturas, sem respeitar as diferenças? Será? Será que a relação com o estranho busca a homogeneização?
e a busca da homogeneização da cultura sem respeitar as diferenças? Será que tem relação isso? Letra B. A inculcação, ou seja, você inculcar uma cultura na cabeça do outro. A inculcação da cultura dominante, por exemplo, o que ocorreu na catequização dos indígenas durante a colonização, foi um processo de aceitação do diferente? Será? Letra C. A mentalidade que deve reger o processo de convivência entre os diferentes é o de respeitar a polifonia das tradições culturais? Será que tem sentido? Letra D. O compromisso que gera xenofobia é não aceitação da cultura estrangeira ou cultura de outra tribo, etc. O comportamento que gera xenofobia deve ser reforçado na sociedade? Será? Deve ser fortalecido, é a letra E, deve ser fortalecido o preconceito e a exclusão dos migrantes que buscam sobrevivência em outros países? Será? Será que a gente deve expulsar os migrantes ou não recebê-los, não aceitá-los? Será? Bom, vocês leiam com atenção e logo vocês saberão qual é a resposta certa, né? Entre as 5, a alternativa certa. Questão 2. Fernando Savaté, naquele textinho que eu pedi que vocês lessem, lá no final do texto da Aranha, vocês viram que eu explorei bastante o texto da Aranha, portanto, vocês devem ler esse texto, tá? Fernando Savaté, que é um francês, no seu texto As Perguntas da Vida, o nome do texto dele, de 2001, pontua que filosofar não deveria sair de dúvidas, mas entrar nelas. É claro que muitos filósofos, e até dos melhores, comentam, às vezes, formulações peremptórias que dão a impressão de já ter encontrado respostas definitivas às perguntas que nunca podem nem devem fechar-se por inteiro intelectualmente. Vamos agradecer-lhes suas contribuições, mas não seguir seus dogmatismos. Fecha aspas. Mas ele acrescenta: quanto ao mais, quem não for capaz de viver na incerteza, fará bem em nunca pensar. Leia o texto atentamente e assinale a alternativa correta. Leia o texto outras vezes, várias vezes, e assine a alternativa correta. Alternativa A. O estudo da filosofia não é interessante porque a ela se dedicaram talentos como Aristóteles, Platão, Kant e outros. Mas esses talentos não foram importantes para a nossa própria vida humana, racional e civilizada. Será que não? Será que eles não tiveram nenhuma contribuição? Letra B. Aprender a perguntar não é interessante. Aprender a perguntar não é interessante no processo educativo. Até porque nunca podemos tirar nada limpo. Assim, perguntar não vai acrescentar nada. Será? Será que não vale a pena perguntar no processo educativo? Olha, o que vocês têm que fazer é se perguntar sempre isso. Letra C. Perguntar aborrece, é uma afirmação. Perguntar aborrece, incomoda e atrapalha o andamento da aula. Por isso, a criança não deve ser incentivada ao ato da dúvida e do perguntar. Será? Será que nós não devemos incentivar as crianças a perguntar? A gente está se formando em professor, a gente deve, com certeza, saber disso, né? Letra D. O conhecimento filosófico tem todos os olhares da verdade. Portanto, ele é inquestionável.
Será? Será que tem algum conhecimento que seja inquestionável? Até a ciência é questionável. Pergunte, Raimundo. Pode perguntar, Raimundo. A letra E. Pensar é um texto grande aqui. Pensar é um longo rio tranquilo. Tudo é questionável, isso mesmo, Raimundo. Pensar não é um longo rio tranquilo, em que cada um pode pescar sua verdade. É um mar no qual 1000 ondas se defrontam e 1000 correntes se opõem, se encontram, às vezes se misturam, se separam, voltam a se encontrar, opõem-se de novo. É isso que chamamos filosofar. Então, vocês leiam as questões, leiam o texto, leiam bem o enunciado, façam as questões, perguntem para vocês mesmos e respondam com consciência. Então é isso, amigo. Queria perguntar para vocês, essas questões estão difíceis? Elas são difíceis de responder? São difíceis? Não, também acho, Júlia. Basta ler os textos, ler os enunciados direitinho. Então é isso, gente. Eu queria pedir mais uma vez desculpa, dá para interpretar e eliminando. Ok, Júlia, é isso mesmo. Então, queria pedir desculpa mais uma vez pelo atropelo do começo. Eu agora não vou mais ficar usando estava usando o computador do meu sobrinho, mas deu problemas. Eu vou, talvez, ficar mesmo com o celular. E queria pedir desculpa, mil desculpas por esse atraso, por esse atropelo e atraso. E dizer que foi um prazer estar com vocês. Só queria pedir uma coisa para vocês. Nas próximas aulas, venham dispostos a participar mais. Entre, conversem, falem, tá? Então, uma boa tarde e um bom final de semana para vocês.